Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a mais uma live aqui no canal Forex com o Thiago Lacerda, em parceria com a FX Game. E hoje para um dia muito especial, que é o nosso dia de lançamento aí do EA Recovery, FX Game Recovery, um EA que estava sendo muito aguardado e que eu tenho certeza que vai ser um dia memorável, né? Já estou com meus dois queridíssimos colegas aqui, o Cássio, professor MG, o Rogério, nosso grande desenvolvedor aqui da FX Game. E hoje, pessoal, o Uhum. bate-papo é para dar uma apresentação, breve para todos, né? Uma amostragem do nosso IAR Recovery, falar um pouquinho dos objetivos que nos levaram a trazer esse IA para o mercado e logo no final dessa live, né, quando nós encerrarmos a apresentação, encerrarmos as perguntas e respostas de vocês, nós já vamos soltar o arquivo da primeira versão oficial, né, finalizada do Recovery, para os nossos integrantes do nosso grupo VIP e os assinantes aí, tanto VIP como vitalícios, terem acesso e já poderem efetuar a instalação e já começar a colocar esse A em funcionamento, tá? Então, você que está no nosso Challenger ou que está conhecendo o canal agora ainda não entrou, nós temos aí no primeiro link da descrição o grupo de Telegram FX Game Challenger, que é o nosso grupo público de apresentação, onde você pode conhecer mais sobre o trabalho da FX Game, os resultados, conversar com quem já é cliente VIP e poder tomar a tua decisão. Então você ainda tem chance de entrar para o grupo VIP agora e aproveitar o valor atual. Ao finalizar essa live, quando nós liberarmos o arquivo, esses valores serão reajustados. Portanto, essa chamada já está sendo feita aí há alguns dias. Então a gente espera que hoje a gente tenha um excelente bate-papo. Coloca a tua pergunta aí no chat, ok? Faz a tua participação, deixa teus comentários. Essa live aqui, ela vai ficar pública para você assistir outras vezes e poder também compartilhar com os amigos e para aquelas pessoas que não têm condições de chegar ao vivo. Então, hoje, a apresentação, o lançamento, né, do nosso EA FX Game Recovery. Gente, antes de eu passar a palavra para os meus convidados, vale a pena uma introdução aqui. A gente vem observando o cenário atual do mercado já há algum tempo, né? Isso já faz mais de um ano, onde nós percebemos a economia mundial em comoção, né? A gente tem cenários aí difíceis de operação, onde muitos estilos operacionais, seja de traders que utilizam EAs, né, operações automatizadas, seja traders que utilizam operações manuais, porém com um estilo mais posicionado, muitas vezes não utiliza stop loss, como eu muitas vezes, o pessoal que acompanha aqui no meu canal sabe que eu opero assim, acaba por muitas vezes atingindo um nível de rebaixamento, o famoso drawdown, alto, ou seja, um rebaixamento que avança aí para 10, 20, 30% ou mais às vezes, né? E a pessoa acaba engolfando o seu emocional, tendo dificuldades de dissolver essa situação. Então, esse era uma demanda já muito solicitada, tanto por clientes da parte de EAs, como por outros traders de Forex em geral. Então, a FX Game faz esse movimento de tentar de buscar uma solução para esse processo, uma solução automatizada que vai entrar em convergência com os outros EAs que nós já apresentamos aqui, já colocamos no canal e que estão à disposição de todos os nossos clientes do grupo VIP e também daqueles que tiveram aí, compraram a nossa licença vitalícia, ok? Então a gente espera com isso, é claro que nós estamos evoluindo dia a dia, tá aí os meus colegas que vão falar agora, vão dar para vocês toda essa parte, essa jornada até aqui, né? E a gente tem certeza que essas soluções elas tendem a ir se aprimorando dentro do mercado. E eu quero começar colocando que assim a gente não deve criar falsas expectativas. Né? Um EA de recuperação ele tem uma matemática singular, pessoal. Ou seja, não existe milagre aqui. Existe você
fazer ordens assertivas, acumular valores, e esses valores ir tirando as ordens negativas de um possível hedge ou de um possível rebaixamento. Como eu falei no meu último vídeo de protocolo de recuperação de conta. Então, os meus amigos sabem aqui que esse era um sonho de consumo meu, né? Poder trazer, oferecer algo nesse sentido para aquelas pessoas que, tanto de um lado como de outro, acabam, vira e mexe, sofrendo com situações de drawdown. Então, eu queria passar a palavra primeiro para o Cássio. Cássio, tuas considerações iniciais, depois a gente já passa a palavra para o Rogerião e a gente começa, então, efetivamente, a apresentação do nosso EA. Vamos lá, meu amigo. Ô, Thiago, boa noite a todos, boa noite, Rogério. Prazer participar com vocês aqui dessa live. Rogério, é a primeira oportunidade que eu tenho de participar de uma live com ele. O Rogério, para quem não conhece, é o nosso desenvolvedor, é o nosso, eu gosto de falar que é o nosso sênior aí, o nosso CEO. Ele não gosta muito dessa palavra de sênior, mas é quem realmente toca o desenvolvimento dos EAs da FX Game. Então vocês têm a oportunidade de conhecê-lo hoje, estão sempre ali em contato. Eu tenho um contato diário com o Rogério, mas essa é a primeira oportunidade que nós temos aqui de participar de uma live e um momento muito especial para a FX Game, em que nós estamos lançando um novo EA no mercado. Thiago é um parceiraço, é um amigo, é uma pessoa que eu admiro, então é um prazer mais uma vez, o Thiago, estar aqui com você nessa live. A nossa expectativa hoje é a melhor possível, porque desde o momento em que nós iniciamos a FX Game, quando lançamos o EA Massaniello, eu falei que a FX Game tinha esse objetivo de trazer novidades para o mercado, de trazer ferramentas que pudessem ajudar os traders no dia a dia e que fossem ferramentas diferentes daquilo que já existiam. Então, ferramentas com diferenciais. A gente queria colocar nessas ferramentas as nossas ideias e não ficar repetindo coisas que já existiam. Eu queria trazer coisas novas para o mercado. E nós conseguimos isso com o Massaniello. Depois do Massaniello, nós viemos com o Fênix, e o Fênix tem feito muito sucesso, o Fênix Pro e o Fênix para MT4. E agora nós estamos lançando hoje o nosso EA Recover, que é novidade no mercado nacional, que é uma ferramenta que vai ajudar e vai trabalhar em conjunto com esses outros EAs, porque nós já temos o Massaniello, temos o Fênix, nós temos o nosso EA Protector. O nosso EA Protector, ele já desempenha um trabalho de proteção do saldo da conta e que agora, utilizando o EA Recovery, vai se tornar ainda mais completo esse conjunto. Então, nós vamos hoje aqui conversar, vai ser um bate-papo, participem, envie a sua dúvida, envie aí todo o questionamento, vamos aproveitar a presença do Rogério aqui, que é o desenvolvedor dos nossos EAs e trabalhou arduamente para entregar em tempo recorde aí o nosso recovery, então vamos aproveitar a presença dele, vamos tirar as dúvidas, e da minha parte eu estou muito feliz em estar apresentando ao mercado essa nova ferramenta. Vamos em frente. Maravilha. Rogério, suas considerações iniciais, meu amigo. Eu acho que é a primeira vez que você vem aqui ao vivo também no canal, né? Para mim é uma alegria receber você. E eu tenho certeza que a gente tem bastante coisa a dizer, então não vou perder tempo. As suas considerações iniciais, parceiro. Bom, primeiramente, obrigado aí, Thiago, pela oportunidade. Uma boa noite. Boa noite, Cássio, meu parceiro já há alguns meses, né, que a gente se conheceu, uma parceria que deu muito certo, uma pessoa que gosta muito de trabalhar, põe a mão na massa e... Tamo junto. É uma grande alegria, né, estar aí com vocês e uma grande alegria de poder estar divulgando esse trabalho aí para os usuários. Eu, particularmente, já operei bastante no mercado, né, desde do mercado B3, criptomoedas, em Forex, e no Forex também já fui... vou dizer assim, entre parênteses, vítima em alguns momentos até de mim mesmo, porque confiei em algumas estratégias, né, que fazia lá o Martingale, que fazia grid, e o mercado não voltava, e também já tive conta com um drawdown acima de 50%. E realmente é um sufoco.
você fica a noite sem dormir e tudo mais. Experimentei outros EAs que até existem, que fazem esse sistema de recuperação. Eu não vou falar nomes aqui, mas o pessoal sabe que existe. E, digamos assim, como eu tenho uma pequena experiência aí de quase 40 anos de programação, eu identifiquei o que poderia ser mudado. E já trouxe muitas dessas ideias para essa versão. Mas ainda tem coisas para colocar aqui. Preparem que logo, logo vocês conhecem, né? Quem já está no VIP sabe que versão nós temos sempre, né? Não vou dizer todo dia, porque se eu falar todo dia, vai aparecer cada dia bugs, né? Porque isso não tem jeito. Mas agora a gente está aí com... a diretoria testa primeiro, depois tem alguns usuários aí que a gente coloca também para testar. Então, esse robô, ele é novo. Pode ter bug? Pode ter bug. Mas ele já passou por várias restaurações de conta e eu estou bastante confiante nele. Tá ok? Então, bom, as considerações são isso. Você quer que já Não, mostre? maravilha. Ela, A gente você quer que fale? eu já vou colocar direto a tela aqui, tá? Já está para a gente começar a compartilhar. Deixa eu colocar aqui só um segundo. Aqui. Isso. Essa tua tela, eu já te passo a palavra para você começar as considerações, Rogério. Então, assim, a ideia, pessoal, a gente vai dividir aqui em 2 momentos, tá? Até para a gente organizar a explanação. Num primeiro momento, a gente vai trabalhar a ideia de uma pessoa com uma conta líquida, ou seja, uma conta que está começando, e que vai colocar o nosso EA Recovery em paralelo, seja com outros EAs ou com operações paralelas, como um critério de proteção. Ou seja, para que quando atinja um determinado drawdown baixo, 3%, 4%, 5%, entre em ação o EA Recovery e não permita que esse drawdown cresça e busque com que haja essa recuperação pequena e a conta se mantenha líquida. Um segundo caso, que nós também vamos tratar na noite de hoje, é um caso que o pessoal já está colocando nos comentários aí. Fiquem tranquilos, depois a gente vai atender um a um, né? As pessoas que estão com drawdown alto já, acima de 50%. Então, eu tenho uma conta que eu já opero há mais tempo, seja também operações manuais ou com outros EAs, que porventura acumulou 50%, 70%, 80% às vezes. Então, esse é um segundo caso, que também tem uma utilização para o EA Recovery, mas é uma tratativa um pouco diferente. Então, dadas essas considerações, Rogério, queria que você iniciasse as explanações, então. Vou colocar só a tua tela aí agora na jogada, e a palavra é tua, meu amigo. Tá, joia. Bom, então, levando em consideração o primeiro caso, a pessoa que vai colocar numa conta nova, mas quer ter assim, uma segurança que ela não vai ter um drawdown alto, né? Seja por causa de mesa, que nós sabemos que não pode ter um rebaixamento acima de 5%, né? Ou seja, para quem é uma conta normal, uma conta de qualquer corretora, e não quer rebaixamentos altos. Isso é óbvio. Esse é o melhor cenário, esse é o melhor dos mundos. Quem ainda não opera, quem tem alguma conta que quer começar, e olha, eu já quero começar com o pé direito, eu não quero ter rebaixamento alto. Então, eu diria assim, que a FX Gain está oferecendo não apenas um EA, mas um ecossistema, um EA principal que pode ser o Fênix, né? Nós vamos estar lançando aí provavelmente entre 7 a 15 dias o T-Rex. O T-Rex ele é bem legal também. Não é digamos assim, ele funciona com alguma base do Fênix, porém a entrada é diferente. E ele já vai vir multimoedas, ok? Então você coloca em uma janelinha só e ele já vai fazer
as entradas para você seguindo tendência, com uma formulação, né? Os sinais de entrada são proprietários da FX Game, mas é seguindo tendência. E você tem esses dois robôs que, digamos assim, são os robôs que vão fazer o teu lucro aí diário. Só que não importa você só fazer o lucro, porque o mercado ele é soberano. Por mais que esses robôs estatisticamente tenham acertos acima de 70%, 75%, nós sabemos que tem aqueles momentos que o mercado não está esperando, não respeita gráfico, não respeita nada e começa a andar em uma direção. Muitas vezes são notícias que nem estão planejadas, porque as planejadas nós temos um filtro de notícia onde já vem configurado, mas você pode até aumentar o espaçamento. Eu quero que 2 horas antes da notícia você não entre mais. Você pode fazer isso com os robôs atuais, com o Fênix atual e com o T-Rex que vai entrar. Mas o mercado ele é soberano. Você entra para um lado, ele começa a ir para aquele lado, de repente ele muda tudo e só vai para o outro. Então, para isso, nós temos, dentro desse ecossistema FX Game, nós temos agora o Recover, que você vai configurar, eu vou já mostrar. Chegou em tal percentual, você faz um hedge de proteção, ou seja, ele vai garantir, o hedge, ele vai garantir, você tem um comprado e um vendido, por exemplo. Então, você tem a garantia que seu drawdown não vai subir mais, não vai aumentar. Você está lá com 3%, 5%, 10%, 15%, 30%, 50%, 70%, o seu drawdown não sobe mais, porque ele vai travar. Só que, com essa trava, o que acontece? O drawdown não sobe, mas também não desce. Então, nós temos aí o Recover, que ele vai fazer essa trava e vai fazer a recuperação gradual. Nós temos que ter isso na cabeça. Quanto tempo demora para ele resolver? Depende de vários fatores. O primeiro dele é o mercado, né? Se o mercado, como que vai estar o mercado? O segundo dele é quanto que você vai colocar de lote para o Recover trabalhar. Isso nós já vamos falar aí daqui a pouco. Então, vamos aqui a demonstração. Bom, o Recover, a primeira coisa, você tem que ter, né? Isso é padrão de todos os robôs aqui da FX Game. Você tem que colocar ele lá nas opções aqui que é uma forma de você do robô ter autorização para ir lá no servidor da FX Game para validar a tua licença. Tá? Então, essa versão aqui, que é a MT5, é só realmente para cliente VIP. Vocês podem procurar em Cracker aí, essas coisas. Se um dia achar, tome cuidado, porque o robô ele recebe muitas informações também do nosso servidor. Então, se um dia você achar uma cópia ilegal dele, você tome cuidado, porque é um programa pirata e sabe-se lá o que ele vai fazer com a tua conta, porque acessar o nosso servidor ele não vai, né? Então, aqui é uma autorização, isso já é padrão. Ok, vocês vão instalar. Nós temos agora um manualzinho de instalação dos EAs. Você vai arrastar. Então, você vai ter 2 janelas. Vamos supor que nessa primeira janela aqui, você está ou operando manualmente, ou você está com qualquer outro robô, ou você está com o Fênix. E aqui, vamos supor que você esteja com um rebaixamento ou não. Eu vou arrastar, então, o meu Recover, eu vou abrir uma outra janela, porque no MetaTrader você não pode ter 2 robôs na mesma janela, correto? Vamos supor que aqui esteja o Fênix. Aqui eu vou colocar o Recover. Vocês vão receber os VIPs, já vão receber hoje, no final da live, o Recover versão 1.02. Então, vão arrastar para cá.
Nessa versão, a partir dessa versão, nós tomamos algumas tratativas para ficar mais simples para o usuário. Então, por exemplo, aqui tem o servidor. E aqui uma explicação. Este endereço do servidor, coloque no MetaTrader 5, em ferramentas, opções, nas URLs liberadas. Então, você vai copiar. Se você não fez isso ainda, você vai copiar esse endereço e vai colocar lá no ferramentas, opções, Expert Advisor. Então, aqui vai tudo escrito em português e em inglês. Se você não fala a língua portuguesa, você deve estar vendo esse vídeo aí com legenda, né? Mas aqui nós temos em inglês também. O nosso canal do Telegram, isso aqui é apenas informativo. Aqui você tem o número mágico. Esse número mágico, como padrão, ele vem esse número, né? O número 8 vezes. Não é número da sorte nem cabalístico, tá? Você pode pôr qualquer número menos o número que você usou no seu robô, ou lá no Fênix, ou no novo T-Rex que está vindo. Tem que ser diferente. Por quê? Porque ele vai olhar nesse par, por exemplo, eu arrastei aqui para o Euro USD. Poderia ser o SHA USD, poderia ser qualquer outro. Mas dentro deste par, ele vai olhar as operações, todas as operações deste par, que não seja esse 888, porque ele vai fazer as operações de recuperação dentro desse número mágico aqui. Tá? Então, não pode ser igual ao número mágico que você já fez as operações. Tem que ser outro, qualquer outro, para ele poder diferenciar. Ok? Aqui a linguagem, então, quem quer o painelzinho em inglês, coloca aqui no EN, e quem quer em português, PT, que é o padrão. Aqui nós temos o percentual de DD para ativar. Então, como padrão, está aqui 1,5, que eu acho que é um número até bacana. Talvez eu colocaria 2% ou 3%. Quem vai trabalhar com mesa, eu colocaria, isso não é uma recomendação, não estou recomendando nada, mas eu, Rogério, colocaria 2. Por quê? Porque o robô, ele vai, a hora que chegar o teu robô principal, o teu Fênix, ou a tua operação manual, chegar com um drawdown de 2%, ele já está com, dependendo do lote que você deixou no teu robô original, ou você colocou muito lote, ou já tem várias operações aí em andamento tentando recuperar, e o mercado provavelmente está naquele momento onde ele não quer voltar. Então, com 2%, você tem margem, né, para fazer mais operações ainda para recuperar isso daqui. Porque esse robô, ele é um robô e ele trava, como eu falei. Ele não vai nem deixar subir, nem abaixar o seu drawdown fazendo essa trava. Para ele conseguir tirar esse drawdown, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer novas operações. E nessa nova operação, são operações bastante assertivas, né? Com mais de 70%, com certeza, 70%, 75% de chance de entrar corretamente. Ele faz as análises técnicas, ele entra na tendência, mas, como já foi falado, ele pode... o mercado pode virar contra a qualquer momento, né? E essa entrada que ele fez para poder diminuir esse drawdown, pode ir contra também, fazendo com que o seu drawdown, ao invés de diminuir, ele aumente. Isso pode acontecer. É normal nos testes que eu fiz. Lógico, eu usei uma quantidade de lote moderado. É normal, antes de conseguir diminuir, ele até aumentar esse drawdown em 0,1, 0,2, chegando até o seu 1%, 1,5%. Se estiver passando disso, você está usando um lote muito grande.
tá? Mas pode acontecer. Então, para não chegar nos 5% de mesa, que as mesas exigem, coloque 2, que aí você tem mais uma margem de segurança para você recuperar antes de atingir o máximo das mesas. Aí, se atingir o máximo da mesa, por isso nós temos um outro pilar, a FX Gain oferece um outro pilar, que é um outro EA, que você vai abrir uma terceira janela, que é o Protector. Aí lá no Protector você vai colocar lá 4%, 4,5%, e se chegar nesse nível, fecha tudo. Fecha tudo, vamos respirar, vamos reavaliar o mercado, o lote que foi colocado, e vamos começar novamente, mas assim, com um pequeno lote, um pequeno leite derramado, digamos assim, né? E você não perdeu tua mesa. Se for uma conta particular e você aceita até uns 10, 15%, você pode pôr o Protector nesse percentual, que seria uma barreira, a última barreira, né? Mais que isso eu não aceito mesmo. Então, para quem está com conta particular, pode colocar aqui seus 5%, que aí você vai deixar o Fênix trabalhar tranquilo, ele vai pegar aqueles momentos de mercado que o preço andou, mas a grande maioria das vezes, mais de 90%, ele consegue recuperar e não vai passar. Então, aí você coloca aí seus 5%, até seus 7% ou 8%. Não deixa passar disso, porque aí começa a ficar complicado. Daqui a pouco eu falo de quem está com percentuais bem mais altos. Mas, neste momento aqui, vamos falar de conta nova, tá? Então, eu vou colocar aqui 2%. Então, tem aqui, a descrição. Quando o par não a conta, isso é outra coisa importante. O par tem que estar com um drawdown de 2% para ele entrar. Tem pessoas que estão aí com drawdown de bem mais que isso, mas somando todos os pares que ele está posicionado. Tá? Esse aqui não é a soma de todos os pares que estão posicionados, não é o total da conta. Lógico que, se você tiver com robô apenas usando este par, então isso aqui vai significar o drawdown da conta. Mas se estiver usando em outros pares, o drawdown do par, com certeza ele vai ser menor do que o drawdown da conta. Vocês estão me ouvindo, Cássius? Sim, tudo certo. Ok. Qualquer dúvida já pode me interromper, tá? Então, Rogério, para deixar só fazer um gancho no que você falou e já deixar bem prolixo aqui, né? Então, pessoal, o EA Recovery ele vai ser encaixado par a par, ou seja, você tem um drawdown, por exemplo, você tem 5 pares sendo operados na sua conta, né? E o drawdown total está espalhado nas várias ordens, nos vários pares. O EA Recovery ele vai ser encaixado num par. Então, por exemplo, eu tenho um par Euro-USD com 10% de drawdown. Eu posso encaixar no Euro-USD e ele fazer a tratativa desse par primeiro. Seria isso, Rogério? Exatamente. É algo que vamos falar aí até para quem já está com drawdown alto, né? De fazer o hedge em todos para não deixar aumentar. Dependendo da margem que ainda tem disponível, trabalhe um par por vez, né? Especialmente se os pares estão atrelados por exemplo, ao dólar, euro, USD, GBP, USD, próprio ouro, XAU, USD. Se você colocar o recovery em todos e der uma louca aí no USD de ir contra, você pode ter um rebaixamento 3 vezes maior do que você teria. Então, eu diria assim, dá para recuperar contas que estão com drawdown bem alto? Dá, mas seja cauteloso, vai aumentando o lote e os pares devagar, ok? Viu, Rogério? Só para acrescentar, que eu achei importante o que você falou e eu quero reforçar, o Recovery ele vai trabalhar em conjunto com os demais EAs da FX Gain.
Então, quem utiliza o Massaniello, o Fênix, quem vier a utilizar o T-Rex que nós vamos lançar e já utiliza o Protector, vai continuar utilizando esses dois EAs e vai abrir uma outra janela e encaixar o Recovery como uma proteção a mais. Então, o Recovery ele vai trabalhar, digamos, entre o EA que produz o lucro, que busca o lucro no mercado, e entre a ponta final, que é o Protector. O Protector é a última barreira. O Protector ele vai pelo saldo total da conta. E no Protector você define, eu quero que se o meu lucro diário bateu ali 0,5%, 1%, ele encerre tudo. Bateu o teu target de lucro, ele vai encerrar. E você define lá também, o meu rebaixamento não pode ser maior do que 5%, 4,5%, 10%. Isso você vai definir. Ele vai ficar lá e ele vai pegar esse rebaixamento pelo saldo da conta. E entre o Protector e o EA que produz o lucro, agora nós teremos o Recovery, que é um meio termo do Protector. Por quê? Porque o Protector ele entra encerrando as ordens, ele entra encerrando o EA. Então, você não ultrapassa aquele limite de rebaixamento, é o stop financeiro. Mas é o stop, ele bateu o teu stop. O Recovery ele vai fazer o meio termo, é o quê? É uma outra oportunidade antes desse stop que você está dando para a sua conta para ela se recuperar. Então, por exemplo, eu testei, eu já estou testando o Recovery. A gente já vem de alguns dias testando. E já testei, inclusive, em desafio real de mesa. Como eu coloquei? Eu coloquei lá o Protector em 4.2. Então, por quê? Porque o meu limite é 5%, tem a derrapagem, tem o zipejo, então eu deixo ali em 4, mas deixei o Protector em 4.2 e deixei o Recovery em 2.2. E deixei o Fênix trabalhando. Então, nos dias que eu fiquei, eu fiz 1,5% de lucro, o Recovery não entrou. O rebaixamento maior que teve foi 1 ponto alguma coisa. Mas digamos que o rebaixamento tivesse chegado em 2,2, ele ia encerrar o Fênix, iria abrir um head, iria trabalhar, ele teria ali 2% de limite, que é quase os 2%, de 2,2% de rebaixamento em que ele abriu o head e começou a trabalhar, até os 4,2% que eu coloquei o meu stop via Protector. Então, ele vai trabalhar nesses limites para poder tentar recuperar essa conta, recuperar esse rebaixamento e devolver a conta sem esse rebaixamento. Então, o Recovery, para quem está chegando, para quem está ouvindo, para quem está vendo depois essa live, para entender como funciona, é isso. É um meio termo ali entre a tua produção do lucro, que é o EA que está buscando lucro, e o EA que está fazendo a tua proteção. Então, ele vai atuar para recuperar a tua conta. Não deu certo, o mercado continua andando contrário, as operações não foram bem sucedidas, você continua tendo o Protector para fazer essa proteção. Deu tudo certo, ele recuperou, já se livrou do rebaixamento, volta o EA, Fênix, o Massaniello, o T-Rex, volta, assume a conta e volta a fazer lucro. Então é isso. Exatamente. Então aqui você vai definir qual que é o drawdown, que quando chegar, ele já vai tomar as providências. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai fechar as janelas dos outros robôs que estão no mesmo par. E já vai fazer o edge. Tá? Uma coisa que provavelmente muitos aí já perguntaram ou vão perguntar. Mas eu não tenho só lote comprado, eu tenho vendido também. Ou eu tenho só vendido, não tenho comprado. O que ele vai? Ele vai fazer o head somente se eu tiver comprado ou somente se eu tiver vendido? Não. Você pode ter só para um lado, só comprado ou só vendido, e você pode ter os dois casos, comprado e vendido. Ele faz o cálculo da diferença e joga para o lado que está menor, deixando os lotes comprados e vendidos no mesmo número. Okay? Ele empata o head em 100%, é isso que você quer dizer, exatamente, né? É o que está aqui, ó. Mesmo par fazendo head de 100% dos lotes. Exatamente. Então, isso é uma grande função, porque eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em saber o momento de entrar e o momento de fazer isso, tá? Então, o EA Recovery está preparado justamente para ele empata o 100% de head para proteger a tua conta e não deixar esse drawdown subir, e imediatamente ele começa a função de recuperação, que aí criando uma poupança financeira para ir tirando 0,01 em cima, 0,01 embaixo, que seria o protocolo. Perfeito? Perfeito. Você falou o que eu ia falar agora.
nós temos o outro parâmetro, que é a margem de segurança. Isso daqui é um percentual padrão, que aí sim eu nem mexeria, deixaria aqui assim, porque uma das grandes diferenças desse EA para outros EAs de mercado que eu já testei, a maioria faz isso, o que eles fazem? Eles fazem o hedge também, deixa travado, e começam a fazer operação ou de compra ou de venda, e começam a fazer um grid a cada intervalo aí. Só que ele praticamente ele não tem um take. Ele vai até aonde precisa chegar para poder fechar uma parte do hedge, tanto de compra como de venda. Esse aqui é diferente, porque como o preço nós sabemos que ele fica nessa onda, na maioria dos tempos ele fica nessa onda, vai e volta, para poder fechar uma parte do teu hedge, especialmente para quem já está bem alavancado, às vezes ele precisa andar muito, e isso é ruim. Então, o que nós criamos aqui? Exatamente o que você falou, eu chamo de poupança. Então, ele vai fazendo várias operações e vai jogando num saldo de recuperação, numa poupança. A hora que esse saldo de recuperação for suficiente, com mais essa margem de segurança aqui, por exemplo, 12%, você pode pôr 10%. Se você colocar muito pequeno, pode acontecer na hora, porque o robô ele vai executar as ordens a mercado lá na hora, fechando o hedge, né? Ele não vai deixar ordens a limite ali. Isso daí nem tem como fazer. Mas pode ter uma derrapagem, né? Ou o preço ele corre muito rápido. Então, se você tiver o valor exato para fechar naquele momento um lote comprado, um lote vendido, o preço pode correr e você pode acabar ficando um pouco negativo, né? Mas pode acabar ficando negativo. Então, essa margem é para sempre, além de baixar os lotes, você sempre tem um dinheirinho a mais lá para se tiver a derrapagem, você ficar ainda positivo, ou se virar o dia, teve um saldo que não foi usado, aquilo fica como o lucro do dia. Então, a ideia é você ir baixando o seu DD, o seu drawdown, e ainda ter um lucro lá todo dia. Ok? Maravilha. Perfeito. Time frame. Eu tenho testado bastante no 5. A 5 não é pouco. Como ele está bastante assertivo e o take dele está aqui em 55 pontos, isso daqui é o padrão, até coloquei como o do Shao, né, o do ouro. Você pode pôr aqui 35, 40, mas o take geralmente ele é curto, tá? Pode aumentar, aí vai de cada um e de acordo com o par que está usando. Mas como o take ele é curto, porque a ideia é colocando dinheiro nessa poupança, e a hora que dá para ela baixar, ele baixa. Então, essa é uma das seguranças que nós criamos, né? Você vai alimentando lá um caixa para você, depois que fez o caixa, você ir abaixando o seu drawdown. Então, como o take, digamos, é curto, a ideia é fazer várias operações e ir acumulando lucro, então 5 minutos está legal. Se você usar 1 hora, 30 minutos, mesmo 15, ele vai fazer menos entrada, bem menos entrada. São mais assertivas? São mais assertivas, de 70%, 75% de acerto, ele vai lá para 80%, 85%, 100% não existe, né? Mas ele vai ser mais assertivo, porém, ele vai entrar menos, e aí talvez pode até fazer, ao invés de usar 40 ou 55, usar 100 pontos, por exemplo. Aí vai do operacional, você vai sentindo o que é melhor. Como padrão, tá isso aqui, tá? 55 em 5 minutos.
E aqui você vai definir, esses são os pontos primordiais que você vai definir aqui nesse EA, nesse robô. Então, o drawdown para ele ativar, a tua margem de segurança, o tempo gráfico e o seu take. Acho que talvez o mais importante de todos é o lote inicial. Então, o que foi colocado até aqui para vocês verem, né? Lote inicial das operações de recuperação, um número moderado é 0,01 para cada 1K de margem. Tá? Por que foi colocado isso daqui? Porque se você quiser colocar aqui, eu quero 0,1 ou eu quero 1, depende muito da tua banca. Mas se você colocar 1 e você tem uma margem livre de apenas 1K, 2K, 3K, é muito lote. Lembre-se que ele é um robô igual aos outros, que vai tentar fazer uma operação vencedora para juntar uma poupança, um saldo, para poder diminuir o seu hedge. Então, se você colocar 1 e ele já for acertando, nossa, maravilha, teu drawdown vai diminuir rapidinho. Porém, se ele for contra, é um robô como outro qualquer. Ele vai, ao invés de diminuir o seu drawdown, ele vai aumentar o seu drawdown. Então, uma sugestão é 0,01. Para quê? Porque essa é a conta que eu fiz uma semana de teste, onde em tudo que aconteceu, o máximo que ele já aumentou o drawdown que já tinha foi 1,2%, não mais que isso. Tá? Então, assim, é uma conta moderada, ok? Vocês podem perguntar também, existem algumas corretoras, se eu não me engano, a RoboForex, existem algumas contas Centes lá, que não aceita 0,01. Então, o robô, nós fizemos essa alteração, foi na segunda-feira, ele, mesmo que você coloque 0,01, quando ele entra, ele já verifica na corretora qual que é o lote mínimo, e ele vai trabalhar com o teu lote mínimo, que aí, no caso, se for uma RoboForex de 0,1, ele vai colocar 0,1, ele vai trabalhar com 0,1 e não 0,01. Tá? Bom, então é isso. Multiplicador de lote, passo inicial, multiplicador de passo, são dados importantes também. Por quê? Porque o recuperador, ele tem a mesma lógica do Fênix para poder fazer os aumentos, né? Ele não é aquele robô de take, stop e estopou. Ele vai tentar fazer os aumentos. Então, por isso é importante o teu lote inicial não ser alto, porque se o preço correr, esses aumentos aqui vão te salvar, né? A hora que o preço voltar um pouco, ele vai fechar no positivo. Aqui você tem os filtros também, a mesma coisa do Fênix. Filtro de notícia também é importante, né? Porque na notícia, muitas vezes, especialmente se for... nós somos exclusivos aí em ter o nosso próprio servidor de notícias, então nós temos a análise da notícia. Então, payroll, presidente do Fed, são notícias para a gente 5 estrelas. Então, antes delas, você coloca um tempo bem maior para ele não entrar, porque o preço geralmente já começa a se movimentar antes da notícia, né? Amanhã mesmo tem uma importante, que eu acho que é IPC, né? Alguma coisa americana, e você já vê que o mercado ele tá em queda, ele já tem um sentimento do que vai ser e ele já tá caindo. Aí pode chegar a notícia e ele não andar, porque o preço já corrigiu aquilo que ele esperava, a notícia foi o que o mercado esperou. Mas se a notícia não foi o que o mercado esperou, ela pode disparar para algum lado. Então, por isso que nós temos esse filtro de notícias com impactos 3, 4 e 5. E também não só o Fed, mas quando nós analisamos que
vai ter muita notícia 3 estrelas no mesmo horário, nós também aumentamos para 4 ou para 5 estrelas, que é o caso desse IPC. E temos aqui os horários de funcionamento, né? O padrão seria das 3 da manhã às 21, mas para quem quer rodar ele 24 horas, deixa aqui da 0 hora até as 24, quem não quer que ele desligue. E teve gente também que já perguntou, de sexta-feira eu quero que ele pare antes ou nem trabalhe. Então, nós temos aqui que horas que é para parar na sexta-feira. Então, eu não quero que ele nem trabalhe na sexta-feira, coloco aqui 0100. Chegou 1 da manhã ou 0000, ele não vai nem entrar na sexta-feira. Ok? Entrar, que eu digo, é fazer esses trades para poder acumular saldo, acumular poupança, para poder diminuir o seu hedge. Ok? Vou dar o ok aqui. Nós mudamos a cara, né? Agora o recover, ele é cinza. Cada robô agora ele vai ter uma cor de fundo. Então, o que ele está me falando aqui? Olha lá aquilo que eu tinha falado. Saldo para recuperação. Esse daqui é aquela poupança. Ok? E ele já está me calculando aqui, ó, pelo teu rebaixamento, é que nós não chegamos, nós estamos com um rebaixamento pequeno aqui, 0,05. E foi configurado o quê? Ó, ativando em 2%. Então, a hora que chegar em 2%, o que ele vai fazer? Ele vai fechar essa outra janela aqui, que seria que está com o robô, e vai fazer o head, né? E vai começar a trabalhar nessa recuperação. Então, ele está falando aqui, ó, recuperação ainda não ativada. Ok? E ele já vai mostrando aqui, ó, que nós temos 0,25 de lote comprado, que foi uma operação que eu fiz manualmente justamente para essa live. 0,25 comprado e 7 vendido. Olha lá. E ele já faz o custo aqui, ó. Para eu baixar desse 0,25, para eu baixar 0,01, vai custar 15 centavos de dólar. E para eu baixar 0,01 dos vendidos, que são esses aqui, que eu tenho 7, vai me custar 49 centavos. Somou os dois, colocou os 12%, então eu preciso de 72 centavos para baixar 0,01 de cada lado. Então é isso, ele vai fazendo as operações, vai acumulando aqui no saldo e vai, a hora que o saldo aqui em cima for suficiente para baixar esse 0,01 aqui do total, ele vai fazer uma baixa parcial aqui no buy e vai fazer uma baixa parcial aqui no sell. Ô, Rogério. Pode falar. Está me ouvindo? Sim. Nós comentamos sobre a questão de mesa e sobre a questão de utilizar o recovery no dia a dia. Agora, tu imagina, Thiago, a felicidade de quem está num momento difícil e não sabe o que fazer. Eu comentei isso no grupo, no Telegram, recentemente, que eu fico observando muitas vezes, e é uma situação que, infelizmente, ela tem se tornado recorrente, pessoas com contas com rebaixamento muito alto, o rebaixamento aumentando ainda, piorando, e a pessoa está congelada ali, não sabe o que fazer. Então, essa ferramenta é mais uma vertente, é mais uma possibilidade de uso, a questão dessas contas. Então, nós vamos poder utilizar o recovery no dia a dia, nas operações normais, que sejam operações manuais, em que você sai e deixa a operação correndo, e aí você tem o recovery e o protector, que vai poder fazer essa proteção das suas operações manuais, ou a proteção do seu EA que está trabalhando, que seja o Fênix, que seja o Maçaneira, ou que seja qualquer outro EA, entendeu? E você vai ter ali o recovery fazendo esse meio campo ali de proteção entre o EA e o próprio teu stop, que vai estar no protector, ou então aquela situação que é a que eu estou citando agora, que a pessoa já tem uma conta em que ele fez operações manuais, ou que ele usou um outro EA, ou que ele fez qualquer situação que hoje ele se encontra com a conta com um nível de rebaixamento preocupante. E ele está congelado, porque nem todo mundo tem tempo para ficar operando, ou tem conhecimento, ou tem as ferramentas adequadas
E aí você fica vendo ali o mercado andando, indo contra você e você não sabe o que fazer. Então, nessa situação também, o recovery vai ser muito útil, porque você vai transferir, e uma vantagem do EA é que ele é frio, é um algoritmo. Então, o que está. E nós escolhemos, o Rogério foi muito feliz nisso, é uma das melhores estratégias de mercado hoje para utilizar no recovery, para ele entrar com essas ordens, então ele vai entrar com microlotes, é conservador. Ele não tem pressa de entrar no mercado e ele é muito assertivo. Nós escolhemos uma das melhores estratégias hoje. Internamente, ele tem várias confluências para se tornar mais assertivo ainda. Então, você transfere isso e ele vai fazer mecanicamente, automaticamente, porque quando é a pessoa e você está vendo ali o teu capital rebaixando e talvez você não tenha experiência, o teu emocional fica abalado. Isso prejudica muito as operações. E o recovery não, ele vai assumir isso aí e vai diariamente e vai funcionar ali pelo tempo que você determinar. No set você vai colocar os horários para ele funcionar e ele vai estar buscando esse lucro. Pode acontecer dele não ter sucesso e a conta continuar rebaixando? Pode, mas você vai estar com uma das melhores ferramentas do mercado trabalhando para poder recuperar essa conta. Então, isso dá uma tranquilidade. Então, eu acredito nisso. Inclusive, Cássius, com o uso de uma VPS, o cara deixa isso rodando 24 horas por dia e se tranquiliza, porque esse ponto que você colocou é um dos grandes pontos, né, que principalmente muitos seguidores meus acabam levantando. Chega num ponto que o drawdown sobe muito, o cara fica com o emocional abalado, ele já não tem mais ação, ou seja, esse A ele vai simplesmente travar o problema, ele vai parar a sangria e vai lentamente ir trazendo a conta de volta. E é óbvio que essa pessoa não vai ficar passiva. A partir do momento que essa saúde financeira começa a voltar ao normal, essa pessoa vai novamente se organizando e colocando a sua atitude. Eu acho até que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Nós temos colegas no chat. Pessoal, vai colocando as observações e perguntas. A gente já vai passar para as perguntas de vocês. E o que acontece? Drawdown alto, não é? E o seguinte, Thiago, a utilização do recovery naquela conta, ela não inviabiliza também você continuar operando. Isso vai depender, é claro, do teu nível de margem, se tem segurança para você continuar operando. Mas o recovery ele vai trabalhar por paridade, por par de moeda. Então, você rebaixou num par de moeda, é um rebaixamento que ainda permite, você ainda tem capital líquido para trabalhar em outros pares, coloca o recovery ali e vai buscar lucro também em outros pares. É claro que se você está com rebaixamento, com a margem comprometida, você não vai poder fazer isso. Mas, no caso, se você ainda pode, você tem margem, deixa o recovery recuperando aquele par, vai trabalhando em outro par. A gente já tem a expectativa de no futuro, o recovery buscar também lucro de outras fontes, de operações manuais ou de outro EA, para poder ir fazendo essa compensação do hedge. E outra coisa, o hedge, ele é só parte da solução. A pessoa pensa assim, eu vou entrar em hedge. Bacana, você estancou a sangria. E agora, como é que eu saio do hedge? Você fez um hedge 100%, travou ali. O teu drawdown, o preço para qualquer lugar que ele for, ele está travado. Mas e agora? Como é que esse é o grande questionamento, como é que você sai do hedge? Porque quando você abre uma ponta do hedge, o preço for contrário, você aumenta o teu rebaixamento, você fecha no hedge de novo e agora o teu rebaixamento está maior. Então, quando você tem uma ferramenta com a qualidade que o recovery tem, com os indicadores internos que ele tem e buscando fazer essa compensação de microlote a micro dos dois lados, isso é importante, ele vai continuar travando. O teu hedge vai continuar ali no 100%. Por quê? Porque quando ele fizer a compensação, ele vai tirar 0,1 da compra e 0,1 da venda. Ele reduziu o teu rebaixamento, mas continua travado ali. Você vai perceber que ele fez a compensação, vai buscar mais um lucro. Novamente, ele vai travar ali, vai buscar tirar 0,1 e 0,1. Então, para quem conhece o teu protocolo, Thiago, é praticamente o teu protocolo automatizado. Aquele vídeo que tem aqui no seu canal e quem está assistindo essa live que não viu esse vídeo ainda e quiser entender do que nós estamos falando aqui, basta assistir esse teu vídeo do protocolo de recuperação de contas que estão com rebaixamento alto. É exatamente isso. Travou ali a sangria, travou via hedge e depois vai buscar produzir lucro, jogar capital líquido dentro da conta para ir reduzindo o teu hedge. E é isso. E é uma ferramenta que não tem no mercado nacional. Nós temos outras ferramentas que circulam, principalmente em EAs craqueados, que a gente não sabe o que tem ali dentro, e que vai trazer essa tranquilidade. Porque nós já temos o Protector, nós temos os EAs que fazem lucro, e agora nós temos o Recovery para fazer ali esse meio de campo. Maravilha. Eu acho que dá para a gente
passar aqui para algumas dúvidas diretas, eu acho que vai ampliar bastante as explicações aqui, ó. Sim. Então vamos começar com essa aqui, eu meio que dei uma respondida ali no chat, mas assim, o Vitor ele diz assim, ó, eu não uso nenhum EA, eu posso somente usar o recover mesmo com um drawdown de 85%? Eu respondi que sim, desde que tenha nível de margem ainda para abrir novas ordens, ele vai... É importante isso, ter margem. Então você vai olhar, né, quanto que está a tua margem livre ali na corretora, e se tiver muito baixo, é complicado, porque se ficar negativo ali, ele pode te liquidar, inclusive, né? Então, isso. Talvez cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, né? Isso. Mas uma dica que eu dou, uma margenzinha aí você tem que ter, e ficar atento àquele micro lote que eu coloquei, que é um lote assim de segurança, né? Igual isso. Eu já vi que tem pergunta lá, eu tenho menos de 1.000. Mas a pergunta dele... Você pode ocorrer de ter um drawdown maior, se você tiver menos que 1.000 e quiser usar 0,01. É tua conta e risco. O robô, como eu falei, a gente pode aproveitar... Ele é uma ótima ferramenta que, se usada com inteligência, ele vai te tirar dessa. Mas comece bem cauteloso com ele. Sinta o robô primeiro. Veja o que ele está fazendo. Se nas operações ele tá se dando bem e você quer ir um pouco mais rápido, mas ele não está aumentando o drawdown, você vai lá e aumenta mais um teu lote, espera mais 2, 3 dias. Drawdown, especialmente quando você está com drawdown alto, você tem que ter muita paciência e sabedoria, senão você põe tudo a perder. E a gente pode aproveitar essa pergunta dele, Thiago, que pode ser a dúvida de alguns também, é o seguinte, eu já estou com a conta rebaixada, independente do percentual, eu posso utilizar o recovery? Pode. Por quê? Porque o recovery, e o Rogério já falou isso, ele vai reconhecer as ordens que estão no mercado. Se não tem o hedge, ele vai fazer o hedge. Se já tem um hedge parcial, ele vai recalcular esse hedge. Então, eu posso utilizar o recovery com o carro andando, já a ladeira pode e deve utilizar. Então, ele vai reconhecer ordem de outros EAs, ele vai tirar esses EAs da jogada e vai assumir, ele vai reconhecer ordens manuais e ele vai assumir a gestão dessa conta. Só vou colocar um adendo à tua fala agora, professor. Se você quiser operar com o robô funcionando, opere em outro par, não no mesmo. Em outro par. Senão você vai bagunçar tudo. Sempre por par, exatamente. Aqui tem uma Se você outra... fez alguma operação, você pulou essa regra, você fez alguma operação com ele ligado e fechou, então tira o robô e põe de novo. Ok. Muito bem. Olha só, o Mário faz uma pergunta aqui que eu acho interessante para explicar a questão dos nossos VIPs e também do nosso vitalício. Ele fala assim, tem uma conta usa uma Sanielo, outra conta Protector. Para usar o Recover tem que pagar uma outra conta? Na verdade é assim, Mário. A FX Game trabalha com assinatura no nosso grupo VIP e que te dá direito a duas contas reais. Tá? A gente havia falado numa outra live que era uma conta demo e uma conta real. Hoje, em reunião de diretoria, a gente liberou. 2 contas reais ou demo. Você escolhe. Perfeito? Então, normalmente, o recovery tu vai usar em uma dessas contas. Então, o que o pessoal que já está testando faz? Usa o Fênix e depois vai vir o T-Rex para ele ser tipo um motor de gain, e usa o recovery na mesma conta, em outro gráfico na mesma conta, para que se o drawdown bater no limite ali, ele entrar em ação. E ainda pode ter o Protector como barreira final. Então, você vai usar dentro dessas contas. Você não precisa ter uma terceira conta para usar o recovery. Viu, Thiago? E só esclarecendo, complementando a sua fala, sempre existe a possibilidade, digamos que a situação do Mário seja, ele está utilizando 2 contas, já está utilizando 2 contas reais, mas ele tem uma terceira conta que está rebaixada em que ele quer deixar o recovery trabalhando. E aí, no caso, ele não vai trabalhar em conjunto.
com esses EAs. Então, sempre existe a possibilidade também de fazer contato com a FX Games e solicitar nova conta. Então, você já tem as 2 contas da tua assinatura VIP e você vai pagar um valor diferenciado para ter acesso a mais contas. Aí você vai informar, preciso de tantas contas e vai fazer o contato lá e vai contratar o uso de mais contas. Ou então, aderir ao plano vitalício, em que você tem até 6 contas reais para utilizar os EAs da FX Games. Perfeito, é isso aí. Eu posso usar o Recovery com um EA de um outro desenvolvedor? O Rogério respondeu, tá tranquilo, tá? Qualquer EA e também entradas manuais. Aqui o Thiago faz uma colocação assim, ó, é importante falar que o Protector não deve estar no mesmo par que as operações que sejam abertas, senão o Recovery vai fechar a janela do Protector. Porque ele fecha a janela, bem colocado também. Muito bem colocado. Ele fecha todas as janelas que estão usando o mesmo par. Então, se o Protector estiver no mesmo par, ele vai fechar o Protector também. Então, usar o Protector em outro par, na mesma conta. Maravilha. Então, aqui, uma colocação do Ricardo. Usando o Protector, se atingir um DD estipulado, ele fecha todas as operações? Se sim, e se eu tiver uma conta com drawdown de 50%, ele fecha os 50% de saldo de uma vez? É isso? Isso. Não sei se os meus amigos vão querer falar, mas o Protector ele é um estoque financeiro. O que significa isso? Você estabelece um limite máximo de exposição. Se tudo der errado e eu atingir 20% de rebaixamento, ele liquida e zera a conta e é como um stop financeiro. Tô certo, Cassius? Exatamente. No caso, se a pessoa aí já tem... Ricardo, né? Ricardo, se você já está com um DD de 50, se você colocar o Protector e deixar 50, ele já vai... A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fechar tudo. Tá? Então, ou você não põe o Protector, ou você põe ele lá com 60, 70, e se chegar nesse nível, ele fecha tudo. Mas se você colocar ele agora e colocar 50, então, o que é o certo talvez você fazer? Coloca o Recover, tá? Você não precisa pôr lá no Recover 50%, se você já está com 50%. Deixa a configuração padrão lá, 2%. Porque ele vendo que está maior que 2, ele já vai entrar. Já vai fazer o head e já vai começar a operar. E deixa lá o Protector em 60 ou 70. Porque se chegar nesse nível aí, fecha. Mas deixa o Recover aí trabalhando. Aí o Recover vai trabalhando, vai chegar lá nos seus 45, 40, 35, 30. Aí você põe o Protector em 50. Maravilha. O Edson, obrigado pelo superchat aí, ó. Eu uso o EA somente operando SHA-USD, com o recovery, como o recovery iria trabalhar? Ele abriria ordens em qual par de moeda ele escolhe? Boa pergunta. Esse foi um teste, inclusive, que eu estou fazendo nos últimos dias, coloquei de propósito em SHA-USD, né? Muita gente sabe, né, que opera SHA-USD, que o SHA-USD é um commodity muito mais agressivo, um par de moeda muito mais agressivo, não é? Então, o teste em SHA-USD foi proposital. E se você colocar em SHA-USD, ele trata somente o SHA-USD. Ele não vai estar diversificando, né? Ao menos não por enquanto. Futuramente, com a entrada do T-Rex, que nós vamos começar a dar entrada na filosofia multipares, aí a gente vai ter outras possibilidades. Mas nesse caso específico, é um teste que eu estou fazendo agora, é real, inclusive nos nossos grupos ali, eu passei o mql5.com para a turma acompanhar junto comigo, e está indo muito bem, né? Em menos de uma semana ele bateu quase 3% de rentabilidade, recuperando o drawdown, e bem legal mesmo. E é isso. Colocou em um único par, ele vai fixar naquele único par. Obrigado mais uma vez, Edson. Posso só um adendo rápido? Claro, vamos lá. Você colocou ele no SHA. Ele vai recuperar esse SHA se chegar no drawdown, e todas as operações que ele vai fazer para tentar recuperar são no SHA também. Tá? Como o Thiago falou, futuramente vai ter as próximas versões, esse robô vai evoluir, tem muita coisa aí que já está engatilhada para evoluir. Tá? Você vai poder colocar outros robôs em outras moedas e com o lucro desses robôs e tirando esse rebaixamento do SHA. Maravilha. Aqui eu acredito que tu falou, Rogério, sobre a questão do 1K, né? Ele colocou ali, o Érico, né? Mas vale a pena comentar um pouquinho a mais. Érico,
eu cheguei a testar aqui em conta pequena também, justamente porque eu tenho bastante alunos, bastante clientes com conta pequena. E é assim, ó, ele funciona dentro de um sistema de grid, ok? Se você tem uma conta de 1K e teu drawdown chegou 70%, significa que você está com R$ 700 no flutuante. Significa que você ficou com uma margem livre de $300. A coisa realmente ficou pequena, tá? Agora, isso é diferente de você ter uma conta líquida, por exemplo, de 1K. Se você tem uma conta com a margem livre, você estabelece um drawdown pequeno e ele funciona corretamente. A gente não consegue aqui dizer para vocês assim, ó, qual é o máximo, né? Eu recebi essa semana uma pessoa me perguntando, tá, mas eu tô com 98% de drawdown. Qual é o problema aí, né? Nesse caso, o que acontece é que a pessoa está beirando, por exemplo, um stop out já. Ele já praticamente não tem nível de margem para abrir novas ordens. Aí, infelizmente, não tem jeito, tá? A única solução é essa pessoa aportar na conta para aumentar esse nível de margem para então o robô poder funcionar. É aquilo que o Rogério falou, né? Ele precisa ter espaço para fazer ordens assertivas, mesmo que sejam ordens de 0,01, para então acumular esse caixa, vamos lá, essa poupança, e então ir lá e baixar as ordens negativas do drawdown, baixar os hedges, porque senão não tem como a gente fazer essa matemática. Então, às vezes a pessoa ela quer uma solução para uma situação que já está desesperadora, mas a gente tem que aceitar que não existe uma... A matemática ela é final aqui. Você precisa ter espaço, nível de margem, para que ele possa abrir ordens, abrir um grid de recuperação e então fechar ordens positivas. Perfeito, pessoal? Aqui tem uma boa. Essa é uma dúvida que veio também, ó. Em conta grande, com diversos pares, como calcular o drawdown por par? Olha só a pergunta dele, ó. Bacana, né? Não sei se vocês querem falar, ou, enfim. Entenderam a dúvida, não? Entendi a dúvida A primeira dica é a seguinte, que o recovery ele vai trabalhar par a par, certo? Para a par. Você escolhe, digamos, o par que esteja pior e coloca ali para ele recuperar naquele par. E os outros você trava com head ou segura no protocolo. E outra coisa, né, Thiago? É sempre o robô fácil. Pro par, ele já vai mostrar quanto que está o drawdown. Igual isso, no dashboard daquele par, aqui, você sabe o drawdown dele. Se não atingiu o drawdown, ele só vai ficar vigiando, ele não vai trabalhar. Se você quer que ele trabalhe ali, você diminui o drawdown desse robô. Aí ele começa a trabalhar. Agora, tudo vai depender de quanto você tem de margem, quantos pares são. Eu não colocaria para trabalhar e recuperar. Se você tem 5 pares e os 5 estão com drawdown alto, tudo vai depender de quanto você vai ter de margem. Porque aquele 1.000 para cada 0,01, que é um cálculo mediano, não é nem agressivo nem conservador, você tem que imaginar que você tem que ter no mínimo aquilo para cada par. Mas mesmo assim eu não faria se for par, por exemplo, relacionado ao USD. Se você tem Euro USD, GBP USD, SHAU USD, eu deixaria 2 em head, né? Você pode até usar o robô para isso, você arrasta, ele vai colocar em head e não vai, geralmente ele não vai já sair fazendo operação. Então ele colocou em head, você já tira, ele já segurou e você deixa ele trabalhando em um só. Vai sentindo, talvez valha a pena você aumentar o lote nesse que você vai trabalhar, né? Para ele recuperar aquele mais rápido possível e depois você passa para o segundo, depois para o terceiro, com lotes maiores do que você deixar em 3 com 0,01, porque o medo aí o dólar, ao contrário das operações, e os 3 ficarem mais rebaixados ainda. Aí tem uma pergunta aqui, e se não tiver ordens abertas? Aí você tem a conta líquida, ele vai começar a operar, vai abrir ordem digamos, com o objetivo de gain, né? E se o drawdown estabelecido for atingido, ele vai entrar o recovery.
Ele bota outro comentário aqui. Você vai deixar o recover mesmo para contas que não estão rebaixadas. É uma conta nova. Você não vai pôr o recover só depois que a vaca foi para o brejo. Você vai deixar ele lá, ele vai ficar 24 horas monitorando. Se chegar ali naquele nível, aí sim ele ativa e começa a trabalhar nessa recuperação. Tá, aquele agora faz, ele fica vigiando a conta, ele só vai fazer alguma coisa se chegar naquele nível. Agora eu entendi aqui a dúvida do Glauber, tá? Ele fala, ele tem 2% de rebaixamento, mas não tem nenhuma ordem aberta. Glauber, o rebaixamento drawdown que nós nos referimos é o flutuante da tua conta, tá? É que algumas pessoas usam o termo rebaixamento para perdas anteriores. Não. Consolidadas. Você está com ordens, por exemplo, você está com um saldo flutuante aberto no negativo ali. Algumas ordens abertas está ali, menos $500, menos $1.000, tá? Então, esse flutuante a gente chama de drawdown, de rebaixamento, e sobre essas ordens abertas é que ele vai trabalhar para fazer o... Exatamente. É igual no caso o recover junto com o Masaniello, ele não tem sentido. Por quê? Porque o Masaniello, ele não deixa operação aberta. Perfeito. Tá? Aí sim faz sentido você colocar um Fênix junto com ele para recuperar, um T-Rex, mas o recover é só para operações abertas. Exatamente. Senhores, nós temos aqui o encerramento das perguntas. Se eu passei alguma, vocês repitam, por favor, no chat. Senão nós vamos às nossas considerações finais, tá? Eu gostaria de deixar o pessoal com água na boca. Exatamente, né? A gente vai ter... vamos ter agora, na sequência da finalização aqui, a liberação dos arquivos lá no grupo VIP, né? Se você ainda não é VIP, né? Tá só no nosso Challengers ou nem isso, primeiro link da descrição aqui tem o grupo Challengers, Fishes Game Challengers. Nós temos o grupo também em inglês, né? Para English speakers aí. E é isso, ó, tá vindo dúvida, foi só falar, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Se o recovery estiver trabalhando no Shao e eu operando outro par, o resultado que eu fizer nesse par que estou operando vai influenciar na recuperação? É o que eu ia falar. Isso Boa. vai ser para a próxima versão, tá? Essa que estamos lançando agora, ainda não. Isso. A partir da próxima versão, ele já vai computar os ganhos de outros pares. Se você configurar que sim, perfeito. Você vai colocar, você vai ter, monitore, né? Esse número mágico e os ganhos desse número mágico diminuam esse drawdown aqui. Maravilha. E o próprio T-Rex, né, que vai ser lançado aí entre uma semana a 15 dias, multipares, ele vai ter uma integração maior com o recover, porque você não vai precisar pôr o recover. Vamos supor que o T-Rex você colocou lá que você quer operar 15 pares ou 29 pares. Já pensou você ter que colocar o recovery em cada um deles? Então o T-Rex vai estar trabalhando, você vai pôr o recovery em um só, e o T-Rex você vai configurar o seguinte, converse com o recover para ele recuperar o par que tiver esse rebaixamento. Ou você pode ser tanto por percentual como por número de entradas. Então, você pode colocar lá, a hora que o T-Rex for fazer a terceira entrada, começa a monitorar. Então, ele fez uma entrada, fez um aumento, fez o segundo aumento. Na terceira, ao invés dele fazer um aumento, você pode configurar para entrar o recover. Boa. Vamos às últimas perguntas aí, pessoal. As atualizações do EA, como vou colocar a nova versão, vai dar conflito? Não, basta você colocar no mesmo par e não modificar o número mágico. Né? Exatamente. Se está instalado no EURUSD, você só coloca ali no EURUSD a nova versão, mesmo número mágico. É uma coisa importante até para os outros robôs, viu, Thiago? Eu recebi aqui no suporte algumas perguntas do pessoal que chegou na sexta-feira, tirou o robô. Aí foi lá na segunda, colocou o robô de novo e falou que ele começou a fazer outras entradas. Por quê? Porque o número mágico estava diferente. Então, salva o set,
da sexta-feira. Você pode tirar o robô? Pode. Mas salva esse set para quando você colocar na segunda, você colocar o mesmo set, seu mesmo número mágico. Senão Perfeito. Ele não reconhece que aquelas operações são dele. Perfeito. Meus amigos, eu queria agradecer demais a presença de todos, agradecer os meus sócios da FX Game e dizer que para mim é uma grande alegria poder estar nesse projeto, tá? Um projeto que eu vinha buscando pessoalmente também há alguns anos e pelo bom andar da carruagem e pelas né, a sincronicidade do universo, acabei conhecendo esses meus amigos e hoje eu posso oferecer isso também para várias pessoas, alunos aí que têm essa situação de drawdown e gostam de trabalhar com ferramentas automatizadas. Ferramentas automatizadas é o futuro do mercado financeiro. Então, a gente tem um grande campo de trabalho pela frente. Eu tenho certeza que quem entrar conosco nesse projeto vai estar muito bem assessorado. Então, eu queria dar a palavra aí para o Cassius para as considerações finais, depois o Rogério, e a gente logo vai para o VIP para receber lá o arquivo já do nosso recovery. Muito bem. Tiago, as minhas considerações finais, elas são no sentido de convidar quem está participando aqui ao vivo, ou quem, porventura, está vendo esse vídeo depois, a conhecer essa ferramenta da FX Game, o Recover. Conheça a ferramenta, mesmo que você não tenha uma conta rebaixada, mas em algum momento a gente sabe, operando no mercado, a gente pode ter uma situação semelhante, ou então para utilizar o Recovery como uma ferramenta de proteção junto com o EA Protector. Então venha conhecer o Recovery junto com as outras ferramentas da FX Game. E uma coisa também é o seguinte, entrou no grupo VIP, vai fazer uso do Recovery, seja você está com a conta rebaixada, ou então você quer conhecer o funcionamento, utiliza ali primeiro uma conta demo. É uma ferramenta que você está aprendendo a utilizar, então quem já está com a conta rebaixada não vai diretamente para a tua conta rebaixada. Você entrou na FX Game, você já tem de imediato 30 dias e depois você vai renovando essa mensalidade. Então joga numa conta demo, se a sua conta já está rebaixada, simula esse percentual de rebaixamento nessa conta demo ou numa conta Cent e coloca o Recovery para operar e veja como ele opera ali por 2, 3 dias e depois você passa isso para a tua conta real. Para quê? Para que você possa ganhar segurança. Faça uso do suporte. Tanto eu, quanto o Thiago Lacerda, quanto o Breno, quanto o Rogério, estamos presentes no grupo VIP, fornecendo esse suporte. Então, chama no grupo VIP, chama no privado, tire as suas dúvidas, mas conheça o EA Recovery e os reais da FX Game. Então, finalizando aqui, nós já vamos liberar. Quem já receber esse arquivo, já pega ali uma conta demo, joga lá, simula, força um rebaixamento de hoje para amanhã, entra com uma operação manual, força um rebaixamento, coloca um percentual e veja como o Recovery trabalha e já comece a utilizar essa ferramenta. Tiago, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Rogério, foi um prazer participar contigo, meu irmão. É sempre um prazer estar conversando com vocês. São pessoas que acrescentam na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e são pessoas que eu admiro. Os colegas que acompanharam ao vivo, eu agradeço. Colegas do VIP que apoiam o projeto, eu agradeço imensamente. Quem estiver assistindo e vindo, venha participar junto com a gente, que a gente tem muito ainda a oferecer, novas ferramentas aí por vir, e o caminho a gente está percorrendo e queremos percorrer junto aí com vocês. Um abraço, meus amigos, boa noite. Rogério. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a Deus por estar vivo, pela oportunidade de estar aqui falando aí para vocês, ter tomado coragem hoje. E queria dizer assim que a coisa que eu mais gosto de fazer é programação. Eu acho que faço desde os 15, né? Eu acho que tenho 25, mas no cartório está acusando 52. Mas é o que eu gosto de fazer e ideias eu tenho e o grupo tem muitas. Os robôs não vão parar por aqui. Muitas coisas estão para vir. Então, o que eu gostaria de falar aí para os VIPs, para quem está pensando em entrar, né, nessa grande família, digamos assim, é que a gente vai fazer o máximo
para que todos consigam ganhar nesse mercado que é uma guerra todo dia, né? Não é fácil, não. Um monte de gente quebra a cara. Mas com determinação, coragem, estudo, todo mundo vai conseguir. Nós vamos fazer o máximo para entregar as melhores ferramentas para vocês. Estamos aqui à disposição. Obrigado a todos. Pessoal, e assim a gente encerra. Obrigado aí ao Edson Vaz por mais um superchat, valeu mesmo. Tá? A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Se inscreve aqui no canal. Essa live vai estar no canal oficial da FX Game também. A gente ainda não tem usado o canal oficial para lives. Estamos aguardando aí os 1000 inscritos. Então a gente conta com vocês para se inscrever também no canal oficial da FX Game. E acompanha aqui o nosso trabalho. Entra no grupo Challengers, tá? E se você já está no grupo Challenge, já está vendo aí os EAs, vem para o grupo VIP e fazer parte da família FX Game. Obrigado a todos, um grande abraço e a gente se vê lá no Telegram. Tchau, tchau, pessoal.